a Celina chamou a gente, o Marcelo, o Fernando, né? O Fernando estava falando sobre esse curso de biofísica. Esse curso a gente deve muito a um emérito professor que faleceu, né, no final do ano passado, do ano retrasado, na verdade, né? Professor Manuel Matheus Ventura. Meu pai dizia que quando a gente bebe água, não deve esquecer de quem cavou o poço, né? Então, assim, professor Ventura foi quem trouxe toda essa ideia de biofísica molecular, uma pessoa autodidata, formado em agronomia, e ele influenciou de tal maneira todos nós naquela época. E naquela época nós tínhamos uma grande vantagem, eu considero pelo menos uma grande vantagem essa, que a gente podia escolher as disciplinas. Assim que entrava na universidade, você fazia 3 disciplinas do tronco comum, e aí depois você escolhia em toda a universidade, né? Tanto é que eu cheguei a fazer a matemática quase toda e clarineta, que eu gosto um pouco de música, né? E com o professor Luiz Gonzaga, que já faleceu também. Tanto é que eu não sei nada de botânica, nada de zoologia, nada dessas coisas. Eu me concentrei mais, como falou a professora Celina, na parte de química física, né? Principalmente química e física, né? E toda a parte de bioquímica, que era uma verdadeira, digamos assim, luxúria científica, né? Tem o Ventura, tem uma série de professores, como o professor Valdenor, né, que nos incentivavam muito, né, a estudar nesse currículo extremamente aberto, que possibilitava a gente fazer, né, várias coisas, né? Então, a vida da gente é contar história, né? A gente tem que contar história quando nasce, né? Para a mãe da gente dar de comer, né? Para a gente chora, né? Aí quando a gente quer ganhar alguma coisa, a gente conta uma história de bonzinho, né? Aí vai para a escola, né? Para ter o nosso grupo, a gente conta também a história para a professora, para a diretora da escola, etc., né? Quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente conta a história para as nossas colegas, para ser atraente a elas, né? Ou elas, né, fazerem com que a gente fique atraído, né? Então, a nossa vida é de contador de história. E por que eu digo isso, né? Porque é a minha experiência. A minha experiência é a gente perceber, à medida do tempo, que o tempo vai passando, né, que a gente sabe cada vez menos das coisas que a gente imagina que sabe, né? Então eu quero pedir toda a vênia aqui a tudo que foi falado, porque a nossa aula de hoje pretende aparentemente ser uma aula de oftalmologia, ou seja, procurar ver as coisas como o pessoal lá do nosso grupo vê, e é uma forma de desconstruir provavelmente o que vocês viram, né? E por que a desconstrução é importante? Se eu mostrar para vocês essa cadeira, vocês já se acostumaram a entender para que ela serve. Ela tem o quê? Uma função, né? Agora, se eu pegar essa cadeira e agredir alguém, ela se torna uma arma imprópria, né? Então eu estou transformando a função dessa cadeira, né, em outra coisa. E o mundo de hoje chama isso de inovação, né? Então eu vou mostrar um pouco o trabalho de todo o nosso grupo, né, que surge com essa ideia lá do professor Ventura de nos ensinar como ver as cadeiras moleculares e depois o que fazer com essas cadeiras moleculares. Porque a natureza, né, é feita de coisas que têm um começo, um meio e um fim. Ou seja, estão em movimento, como diriam Aristóteles. Todos nós estamos em movimento, né? Porque nós não somos perfeitos. A única coisa que é perfeita não está em movimento, ela é. Ela não precisa de mudança, né? Então, todas as moléculas que vocês aprenderam, as reações que vocês viram, era para estudar essas mudanças. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Professor, só antes, a gente preparou uma parada para você aqui. Era para apresentar o carvão para ele. Na verdade, que você já trouxe os seus também, em nome da turma, a gente queria entregar. Então, você. Muito obrigado. Olha, isso aqui vai ser muito útil porque vocês vão trabalhar com eles. Olha aqui, olha o que eu trouxe para vocês. Né? Muito obrigado. Vou colocar aqui do lado.
Muito bem. Então, eu vou começar um pouquinho, né? Desculpa, eu sou ruim de nome. Guilherme. Vocês vão me perdoar, mas de nome eu sou muito ruim. Guilherme me trouxe gentilmente me presenteou por vocês o carbono tetraédrico. Agora vocês sabem o que é carbono tetraédrico. Quando a gente nasce, a gente não sabe o que é carbono tetraédrico. Mas por que a gente sabe isso? Eu posso apagar ali? Ah, não, eu quero apagar aqui na frente. Aqui. Então eu trouxe uma apresentação aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui como é que está isso. Não, pode ficar tranquilo. Para a gente entender um pouquinho o que eu vou falar um pouco mais na frente. Não, Celina, pode ficar aí, tranquilo. Não, pode ficar aí. Olha só, essas 3 palavras vêm do grego antigo. Tá? Então, eidos, morfê e fenômena. São 3 palavras muito bem caracterizadas por Platão, mas isso já vem desde Tales de Mileto. Tá? Isso aqui, ó, quer dizer, para Platão e depois Aristóteles, a forma ideal. A ideia forma. Então, pense, por exemplo, Guilherme, pense numa cadeira. Quando você pensa numa cadeira, você vê essa cadeira, você vê aqui você está sentado e eventualmente um outro tipo de cadeira, não é? Então, essa aqui é a ideia universal de cadeira, aquela que aborda todos os tipos de cadeira. Né? Porque a ideia universal que você tem de cadeira, ela pode ser de vidro, pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de pedra, pode ser do que for. Ela sempre vai se encaixar. Então, isso é a ideia universal de alguma coisa. Assim como a ideia universal de mesa, a ideia universal de gato, de cavalo, etc. Porque tem o gato preto, branco, azul, amarelo, como você quiser. Né? E o cavalo mais arisco, menos arisco, mas todos são cavalos que se encaixam dentro de uma ideia forma. É aquela ideia inicial, aquela coisa que você já tem dentro, que você reconhece o que está, o particular. Está claro isso? O morfê é aquele particular. Então, já é essa ideia que se materializou. Então, é esta cadeira, é aquela cadeira, que se encaixa na ideia maior. E o fenômeno é a forma como eu a vejo. É o ângulo que eu estou vendo a cadeira. Porque eu não consigo ver a cadeira na sua totalidade, de uma vez só. Tá certo? Então, aqui é muito importante a gente conseguir discernir aquela ideia geral da ideia materializada e das aparências. Tá certo? Eu estudo caligrafia japonesa, então é um pouco de exibição minha mesmo aqui, né? Olha só, porque isso é difícil pra caramba, né? E eu consegui fazer isso aqui. Esse é o kanji que diz sukue. Tá? Aqui já é o hebraico, um pouco mais tranquilo. Shulhan. Grego, trapézio. Stol, russo. O que vocês acham que essas coisas têm em comum? Estou induzindo vocês a isso, né? Mas o que eles significam? Observem a história da ideia e para as aparências. Então, em um determinado local, você tem um fonema que descreve um ente da realidade. Certo? E descreve um ente da realidade macroscópica que está no nosso dia a dia. Então, o seu trabalho aqui, onde quer que você esteja, é observar a realidade e tentar o quê? Apreender o que você viu e relacionar com o quê? Com aquela ideia maior. Porque aquela não vai mudar.
O que pode mudar é a aparência de como eu a vejo em determinado tempo e espaço. Certo? Tá claro isso? Ó, levanta a mão, porque não vai valer a pena eu vir de lá das minhas coisas, falar as coisas aqui e vocês... Não existe pergunta tola. Tolice é não perguntar, tá bom? Não vai valer a pena nós estarmos gastando a nossa vida aqui durante essas 2 horas, ou 1 hora e alguma coisa, se realmente essa coisa não... Claro que não vai se entender tudo, é normal. Mas eu gostaria que vocês me interrompessem, por favor. Tá? Bom, então, voltando ao problema. Você, como um observador, que vai descrever um fato, assim como você vai a um cinema e vai contar uma história, você tem que pegar aquilo ali e colocar dentro da sua cabeça aquilo ali, racionalizar a ideia geral e depois você entra nos particulares, não é assim que faz? Sim. Porque tipo, quando você estava falando em ter uma ideia de uma cadeira, e aí tem uma cadeira específica, e a forma como a gente vê eu entendi. Mas quando você trouxe as palavras de línguas diferentes, a mesma palavra de línguas diferentes, essas palavras elas seriam a cadeira materializada ou a forma como eu vejo a cadeira? Isso é uma pergunta excelente, Guilherme, porque a gente só pensa com palavras. Se você não tem a palavra, você não consegue pensar. Se você não tem um vocabulário, você não consegue articular o que você está vendo. Você diz, poxa, mas você... Quantas vezes já não aconteceu com cada um de nós alguém dizer uma coisa, poxa, mas era isso que eu queria dizer, eu sentia, mas eu não conseguia falar aquilo ali. E você só consegue falar se você tem um vocabulário. Por isso que eu usei as palavras. E cada palavra daquela foi fruto de quê? Da ação da realidade sobre o observador. Certo? E que ele conseguiu, de alguma maneira, captar o todo da realidade e constranger, no sentido de diminuir, né? E de focar dentro do intelecto dele com uma palavra, que pode ter vários sinônimos. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito ruim, porque você o quê? Reduz todo um universo de possibilidades a um vocábulo. Tá? Esse é o problema mais importante de tudo que eu vou falar hoje. Esse problema dessa redução da realidade a uma única forma de aparência. Para a gente tentar conseguir entender. Isso, exatamente. É exatamente isso aí. Que é o problema agora. Ora, você reduziu isso aqui a uma palavra e agora você vai comunicar para alguém que não sabe. Que nem vocês chegaram aqui. Vão falar de o quê? De molécula que se você nunca viu. Como que você vai entender o que as pessoas estão falando? Né? Então nós estamos num processo aqui, primeiro, de apreensão da realidade e depois de comunicação para uma pessoa que não tem o vocabulário. Daí as pessoas dizem, pô, mas esse pessoal que mexe com biologia molecular é tudo maluco. Eu lembro muito bem, meus primeiros dias de laboratório, os meus colegas, como vocês, foram lá em casa e nós estamos falando do gel de eletroforese e um falou, pô, conseguimos uma banda muito legal, muito pura. Minha mãe ouvindo aquilo ali, tem que passar numa coluna e disse, olha, meu filho, eu entendo todas as palavras que vocês falam, mas não faz o menor sentido. Banda, coluna, o que é isso? Gel, né? São palavras que foram cooptadas de um outro sentido para significar uma outra coisa. Muito bem. E agora? Olha só o problema. Então nós falamos de uma coisa macroscópica, que era a mesa, né? O que é isso aqui? Aí já dá para ver que é o quê? Por causa do carbono, uma molécula orgânica. Uma cadeia carbônica, provavelmente. Né? E aqui? Mas com que tipo de vocabulário? O visual. E aqui? Uma outra representação. E aqui? Outro também. Mas vocês sabem o que é isso? E agora? Agora sei. Percebem como é difícil
vocês que estão entrando no mundo molecular, explicar para as outras pessoas o que vocês estão vendo? Aí vão achar que vocês tomaram uns copos d'água a mais, né? Então, esse é o joguinho que a gente vai fazer hoje. Tá certo? Tá ok? Então, vamos dar uma paradinha aqui, nesse momento, tá? E depois eu volto para essa coisa. Tá? Então, olha só. O que a gente vai fazer hoje? Eu preparei uns modelos para a gente fazer rapidamente, para não perder nosso tempo, só para a gente entender algumas coisas. Então, nós temos essa molécula, essa aqui, e o que essas duas coisas vão fazer? Então... Opa! O que acende? Ah, agora. Acertei. Então, rapidamente, eu gostaria que vocês... Isso escreve? Tem que ter uma tática. Hã? Os melhores? Vamos lá. Ok. O que vocês esperam que aconteça com isso aqui? Com um pouco de ativação. O que vocês esperam que aconteça com isso aí? Hã? Tá, e qual é o produto? O produto vai ser a redução ali do metano. Aí vai Metanol, né? Metanol. Vai perder hidrogênio e vai se conectar com os átomos de oxigênio. Você quer saber qual é o produto? De metanol? Aqui, ó. Qual é o produto disso? Veja, eu trouxe alguns aqui para... O que vocês estão vendo aí? Saber o que vocês estão vendo? Tô lá atrás aí. Opa, caiu aí. Deixa eu pegar mais um aqui. Pode mexer? É para mexer. Aqui, ó. É para mexer. Me dê um produto disso, por favor. Rapidão, rapidão. O negócio é rápido. CO2 e água. CO2 e água, né? Tá, mas olha só. Isso aqui tá certo? Não. O que está faltando aí? Estequiometria. A estequiometria é um nome, eu quero saber o que está faltando. Os números para adequar a proporção. Por que os números? Para igualar a quantidade de hidrogênio de um lado e do outro, e de oxigênio de um lado e do outro. Por que você iguala a quantidade de átomos que estão aí dentro, de elementos que estão aí dentro? Hã? Isso, esse é o primeiro princípio da termodinâmica. Então, por isso que você tem que ter o mesmo número de matéria aqui para o mesmo número de matéria lá. E quais são esses números? Olha só. Vê o número de oxigênios aí para você ver. Vê o número de hidrogênios e o número de carbono.
Nossa. Tem que ser um limite de oxigênio. Pega mais água. Não tem água ali, obrigado. É porque... Você quer comer primeiro? Por favor, rapidinho. Tá. Vai formar 2 águas Uhum. e precisa de 2 oxigênios do lado esquerdo. E o resto é um, eu acho. Você falou 2 águas? Fica um metanol, 2 mol de oxigênio para 1 mol de CO2 e 2 mol de água. Então vamos lá, como você está... Vem aqui. Tá faltando. Não, tá com oxigênio. Não, peraí. Assim. 4, 5. Tá faltando oxigênio. Tem o metanol. E aí, o que vocês acham? Pode falar? Aqui vai ser A, aqui vai ser A. Aí vai ter B e C. Aí você vai ter 4A igual a 2C. Vai ter A mais 2B igual a 2A mais C. E oxigênio e carbono, oxigênio e hidrogênio. Agora falta o carbono. A igual a A. Carbono, oxigênio. E agora? 2B igual a A mais C. E 2A igual a C. Aí você então tem aqui que 2B igual a 3A. B igual a 2A. Tá, então B vai ser 2A. 2B igual a 3, 3A. E C vai ser igual a 2A. Ué, tava certo. Não consegui fazer não. Tentei. Quem sabe vai lá, gente, pelo amor de Vem, Deus. me ajuda. Pelo amor de Deus. Aí, 4, 5. Aqui eu vou ter... Deixa eu te ajudar, vai. vai ser 2? Isso. Boa. Bom, a gente já viu um pouco de dificuldade, né? Agora, olha só. Depois que a gente ajustou essas massas, para a gente não perder tempo, porque esse não é o objetivo, o que acontece com essa reação? O que acontece com ela? Você tem o quê? É uma reação espontânea que tem o quê? Um aumento de quê? Energia, né? De onde vem essa energia? Das ligações. Isso, vocês notaram que tinha o quê? Como é que está isso aqui? Isso aqui tem o quê? Uma ligação sigma e outra pi. Você tem isso aqui assim. E você tem isso aqui assim. Né? Olha quantas sigmas você tem. Você viu o que você fez aqui, ó? A matéria continua a mesma. Na verdade, elementar, do ponto de vista elementar. Só que houve o quê? Uma liberação de energia para o meio. Para que isso retorne,
eu preciso o quê? Da energia, não é? E aqui é a imagem célebre da nossa turma. Era a professora Celina descendo as escadas lá do Anfiteatro 4, falando sobre fotossíntese, né? Usando essas duas coisas aqui. Muito bem. Ou seja, com a fotossíntese, eu consigo transformar isso aqui de volta para cá, não é? Eu consigo. Consigo. Eu faço uma exose, essa exose eu posso fermentar e posso... Né? Tá certo? Muito bem. O ponto aqui, agora, né, é que eu já sei o que acontece aqui, né? Já sei o que acontece aqui. Vamos voltar agora para cá. Opa. Nessa equação, eu já tenho a ideia universal do que vai acontecer se eu botar uma enzima qualquer para formar o metanol e oxigênio, vamos supor. Então eu já tenho a rota de síntese para isso aqui a partir disso aqui, né? Então eu já tenho a ideia universal de como eu vou fazer isso. Eu posso ter vários processos de síntese. Posso ter uma síntese direta, como eu posso ter uma síntese indireta a partir da exose, como eu falei para vocês. Mas eu chego àquilo, né? Tá certo? Ora, existem coisas que não são tão evidentes a sua forma morfê, a sua forma aparente. Quando eu peço para um desenhista preparar o protótipo de um carrinho, de um brinquedo, como esses que eu trouxe para vocês aqui, que a gente já vai trabalhar, ele já tem na cabeça dele a ideia do brinquedo. Certo? Aí ele vai lá e desenha. Mas se eu pedir para ele desenhar um Transformer, a ideia do Transformer é ter mais de uma forma. Então tem coisas na natureza, tem moléculas que podem assumir formas diferentes, tendo basicamente a mesma estrutura. Um exemplo delas é o prion, aquele que causa a encefalopatia. Tá certo? Ou o Alzheimer também, que forma as placas. Ele é uma estrutura toda em alfa-hélice e depois ele se modifica para a estrutura beta, que formam placas. Tá certo? Então, são possibilidades da matéria. Por quê? Se a gente for lembrar do Platão, ele diz que, na verdade, a gente vê as coisas como se estivesse preso numa caverna, vê apenas aspectos da realidade. Não sei se vocês já leram Platão. Se não leram, recomendo profundamente ler a Apologia e o Simpósio. Então, o que acontece? A gente vê aparências das coisas. Por quê? Vamos pegar o exemplo da beleza. Existe uma beleza da qual todas as outras belezas derivam. Assim como aquela ideia de mesa, que todas as mesas derivam, a cadeira, que todas as cadeiras derivam. Então, a partir dessa ideia fundamental de beleza, o homem percebe que existe beleza em várias outras coisas. Ele consegue identificar essa ideia materializada nas outras coisas e consegue reproduzi-la na forma de arte. Certo? Então, o verdadeiro conhecimento de uma dada coisa, ele não está na aparência do que você está vendo no real. O verdadeiro conhecimento é de onde ele veio. Então, quando eu fui preparar essa aula para vocês, eu tive que ter ela dentro da cabeça primeiro, para depois preparar cada um dos slides. Certo? Então, as reações químicas, tudo aquilo que a gente descobre na natureza, ele parte exatamente de quê? Da mente. Não é por acaso. Você pode até, por acaso, tropeçar em alguma coisa. Então, por exemplo... cadê? O verdadeiro conhecimento está na ideia de mesa. Isso aqui é apenas uma opinião de mesa. Que ela pode ser de madeira e marrom.
mas ela pode ser de acrílico, pode ser de plástico, seja do que for. Mas a ideia de mesa é o conhecimento real da mesa. Certo? Então, a forma de se conhecer uma determinada coisa na natureza, e agora, uma coisa que ninguém vê, só a gente, porque é molecular, é você ter um universal, de onde vem tudo aquilo, que ele se apresenta no mundo físico, que você captura e tem que fazer esse círculo aqui. Porque senão tem alguma coisa errada. Você vai do mental, que você observa no físico, para criar a ideia. A ideia, exatamente. Essa é a ciência que se faz. Essa é a ciência que foi desenvolvida desde Tales de Mileto, com a filosofia. Muito bem. Agora, para ficar um pouquinho melhor. Então, se existe uma ideia que é do universal, então tem que haver um plano dessa ideia no tempo, que é o que eu chamo o plano da determinação. Eu não, Platão. O plano da determinação e o plano da indeterminação. Então, olha só, no tempo... Peraí. Eu tenho o plano dessa ideia que está na minha cabeça. Então, eu ia preparar a aula para vocês, está tudo na minha cabeça. Agora, eu vou preparar cada um dos slides para vocês, com o material que eu disponho. Eu não disponho de todo o material do mundo. Eu queria ter um espaço 3D para que vocês entrassem aqui e vissem o que eu estou dizendo. Mas eu não tenho, só tenho o quê? Só tenho o PowerPoint. Mas todas as ideias que estão aqui na minha cabeça, elas estão nesse plano aqui no tempo. O plano do PowerPoint, o plano dos desenhos, está aqui, ó, na matéria. Quando eu junto esses dois planos, eu tenho uma resultante. Eu tenho a forma, a ideia, e tenho a matéria e a resultante agora, que é esse slide que você está vendo agora. O slide seguinte vai ser diferente. E assim por diante. Por quê? Porque no tempo... Eita, muito sensível. Porque no tempo é com a matéria disponível que eu tenho, com a ideia que é determinada. Ela não vai mudar. É o universal. Ele vai entrar num determinado contexto da realidade material com o material disponível que eu tenho. Vou fazer uma feijoada. Se eu só tenho feijão e não tenho todos os outros ingredientes, eu faço a feijoada mequetrefe. Mas se eu tenho os outros, dependendo... né? Então, eu tenho a ideia de como tem que ser a feijoada perfeita. Mas se eu não tenho todos os ingredientes, eu não consigo fazer a feijoada perfeita. Concorda? Muito bem. A mesma coisa acontece com o genoma. Você sabe que dentro da célula tem os cromossomos, dentro desses cromossomos estão enrolados, né, os genes que estão dentro dos genomas. E vocês sabem, né, que existe, né, no DNA toda a ideia, aquela ideia perfeita. Ela não está materializada, ela está na forma de ideia, igual a minha quando eu estava escrevendo, preparando essa aula para vocês. E parte dessa ideia, no tempo, sai do núcleo e vai fazer o quê? Proteína. Olha agora o problema da dificuldade de vocês explicarem para os pais de vocês, para a namorada ou para o namorado, etc. Porque como é que a gente vê os DNAs com essas letrinhas? Vão achar que a gente está maluco, né? Ah, os genes são formados de letrinhas. Não, não são. É a forma como nós humanos conseguimos identificar esses genes. Certo? Então, olha só. Se a informação está toda dentro do DNA, aquela ideia que eu falei para vocês, o eidos, e vai se transformar em morfê a partir do RNA mensageiro que sai, liga ao ribossomo e gera as proteínas. Né? Então, olha só. Professor, Pois não. Então, a informação que estaria no plano universal seria a informação no DNA, o material seria os componentes que formam o DNA, e aí o mental seria como a gente... Deixa eu só tentar esclarecer um pouquinho. Aqui, ó, imagina aqui que você vai construir seu apartamento. Aí você vai para o pai do Samuel e diz assim: Marcelo, eu queria esse apartamento aqui, ó. Ele tem a planta baixa de tudo, né? Desde as fundações até o teto. Daqui, ó.
Imagina assim um caderno como esse aqui, ó, de plantas baixas de tudo que vai ter na tua casa. Imagina que esse é o DNA. Isso aqui é a tua casa? Não. Aqui está toda a informação, né? Aí o que o Marcelo vai fazer? Ele vai vai começar pelo telhado? Não, ele não vai começar pelo telhado. Ele vai pegar a página que é das fundações e vai fazer os cálculos todos, né? Ou seja, essa página que ele tira daqui do compêndio todo de plantas baixas é o RNA. Certo? Aí ele chega para o Isaac e diz assim: Isaac, é o seguinte, mestre de obra dele. Isaac, eu preciso que você pegue o fulano de tal para fazer a fundação e tal. Ou seja, é o ribossomo que vai juntar a matéria-prima que está disponível lá nas lojas todas que estão lá. Certo? Então aqui, ó. Então no tempo, o compêndio está todo lá dentro da célula, tanto é que ele não sai de lá. O que sai é só um pedaço dele no tempo para construir aquilo lá. Então você pode ter o melhor, Guilherme, você pode ter o melhor dos mais bonitos apartamentos que um arquiteto fez para você. Lindo, maravilhoso na ideia. Mas vamos supor que você não tem a grana suficiente para dar para o Isaac o material do piso, aquela coisa toda. Por melhor que seja a sua ideia do seu apartamento, ele não vai se materializar porque você não tem a matéria-prima adequada. Concorda? Por isso que você tem variações, vocês estudaram algumas coisas, que às vezes as proteínas não se dobram corretamente por uma série de motivos. Porque não usou tubos tigre, por exemplo. Ou porque o mestre de obras tomou os copos d'água a mais. Você percebe? Aí é que você vê as anomalias. Aí é que é o ponto que eu falava para você aqui, ó. No tempo, a feijoada ou o teu apartamento não vai ter a ideia perfeita que estava guardada lá, porque ela vai ter imprecisões no indeterminado. E por que é indeterminado? Porque você não pode garantir a matéria que você está trabalhando. Isso está claro para vocês? Alguma dúvida? Eu estou enchendo a paciência de vocês com essa história? Se tiver, pode falar, viu? Não tem problema nenhum com isso, não. Bom, por que eu falei tudo isso? Né? Porque agora a gente vai fazer um pequeno experimento também. Ó, então, acontece... Ficou clara essa analogia da planta baixa, né? E dos problemas que podem acontecer? Então, quando o biólogo molecular que sequencia um genoma, ele vê essas letrinhas aqui, ó. O químico, o cara que vai sequenciar a proteína, vai traduzir essa sequência para a proteína, vê isso aqui. O químico de proteína vê isso aqui. E o cara que realmente está olhando para a molécula vê isso aqui, ó. Já deu para ver que pode dar confusão, não dá para ver? Então agora rapidamente, ó, vou distribuir isso aqui para vocês. Põe aí um grupozinho, os três lá atrás e esse aqui. Eu queria que vocês montassem rapidamente, alguma outra coisa diferente do que está aqui. Não precisa ser com tudo. Montem uma outra coisa que a gente reconheça aí. Bom, agora deixa eu mudar ali. Onde é que apaga isso aqui?
Celina, esse quadro é fantástico, Celina. Obrigado, fui eu que doei, viu? Onde é que você mandou fazer, que eu quero fazer um lá pro meu laboratório desse aqui? Fui eu que doei, quando o Deus faleceu. Eu esse quadro, que é horrível. Você vai ver, você sair aqui à direita, o metabolismo intermediário. Aquele quadro gigante que eu vou fazer. Sei. Fernando fez. O meu dinheiro da Praça. Eu achei que o Zé, que o Isaac existe mesmo, é o mestre de obra, e o Marcelo é o pai do Samuel, meu filho. Marcelo não foi hoje, professor. Você está quieto aí, vira aqui. Ok, montaram? Tá vendo? Precisa de uma mulher aqui. Vem cá dentro. Põe uma massa aqui. Beatriz, vou botar de castigo. Ok, time's up. Finito, terminou. Isso é apenas um exercício para vocês usarem módulos para montarem uma outra coisa do que vocês viram, tá certo? Agora eu vou precisar um pouquinho da atenção de vocês mesmo, só um pouco de esforço aqui, porque agora eu vou apresentar de fato o que nós fazemos no nosso laboratório, tá certo? Então, a partir dessa conversa anterior sobre o uso, né, da matéria, a energia e o que vocês acabaram de fazer com os Legos aqui. Vocês receberam uma estrutura e a partir dos módulos dessa estrutura vocês fizeram outra coisa. Então é isso que nós, no nosso laboratório, chamamos plasticidade do material genético. Conhece a Rosana? Hã? Conhece a Rosana? Tigão? Não. Ela trabalha com plasticidade também. Intragenia, que é uma palavra nossa, e peptide tailoring, que também é uma palavra nossa, que a gente inventou essa. Né? Eu vou explicar para você o que é. Então tudo acontece com um grave de um problema que chegou para mim. Eu trabalho na Embrapa. Eles vieram com esse problema aqui, ó. Ferrugem asiática da soja, mancha branca do algodoeiro e vassoura de bruxa do cacaueiro. Disseram para mim, são bilhões de dólares que se gasta com fungicida. O Brasil paga uma conta pesada com relação a isso aí. A gente não sabe mais o que fazer. Agora, eu, um perfeito ignorante em planta, nunca estudei planta, apesar de ser biólogo, não estudei planta. Microbiologia, tampouco. Nunca estudei microbiologia. Para quê? Mas não fiz. Não era obrigatória para mim. Não era obrigatória. Eu fiz física, matemática e química. E as bioquímicas, as biofísicas. Então eu não sabia de absolutamente nada disso aqui. Bom, mas eu sabia de uma coisa. A história da ciência mostrava o seguinte, que essa planta aqui chamada teossinte é o tetrabisa, sei lá quantos avós do milho moderno, atual. A espiga do teossinte tá nessa relação aqui real, de uma moeda de 25 centavos de dólar. Ou seja, em outras palavras, isto aqui estava dentro disto aqui. Por incrível que pareça. Tanto é que tem o rastro disso. E o mais interessante ainda é que isso tinha uma região específica
geográfica que só ali nascia teossinte. Guatemala, México. E que depois vai até na Ásia, vai até na Rússia, etc. E você tem tudo isso aqui. Ou seja, todas essas formas estavam dentro dessa forma assim, como vocês pegaram a forma que eu entreguei para vocês e montaram outra. Foi a partir daqueles módulos aqui dentro que chegou-se a isso aqui. Por isso que eu falo de plasticidade. Como eu não sei nada de microbiologia, fitopatologia, essas coisas todas, eu vou tentar entender como foi que o genoma disso aqui se orientou para gerar mais carboidrato do que tinha aqui. Está clara a ideia? Primeira coisa, a Wikipedia do século XIX estava em cima desses dois caras aqui. De tudo que foi feito antes. Eles compilaram brilhantemente, sob hipóteses, fatos que foram colecionados por vários pesquisadores anteriormente e por muitas práticas. Esse caso aqui da hereditariedade e esse caso aqui da pressão do ambiente. Tanto é que toda a agricultura do século XX e toda a medicina foi toda em cima desses dois caras. Até que em meados do século XX aparecem mais dois caras. Que aí eles mexem na escala da nossa observação. Pela primeira vez, compreende-se que existe uma relação de causa e efeito entre o macroscópico e o molecular. Ou seja, tudo que você mexe aqui, mexe aqui. E tudo que você mexe aqui, mexe aqui. Que nem o teossinte. Foi mexido aqui para mexer aqui. Está claro isso? Ora, percebendo essas duas coisas, vendo-se que o mercado agora dizia o seguinte, que antigamente, se vocês forem, especialmente na Inglaterra, no Reino Unido, vocês vão ver jardins botânicos, os grandes zoológicos, o Linneu tinha coleções de bichos, né? Isso é um trabalho muito grande manter esse material. Mas ali que estava a riqueza. Então, quando você tinha um boi, um touro premiado, né, ele valia muito. Porque dentro dele tinha os genes para ser passado para a próxima geração. Agora não. Agora você pede para o mateiro, ou você faz um projeto de genoma e descobre quais os genes que estão ali e você patenteia esses genes. Não precisa ter mais o ônus de manter o animal lá. Tá certo? Você pode patentear um gene? Pode. Nos Estados Unidos, aqui não. E não só você vai encontrar no genoma, mas você pode fazer uma biblioteca randômica para gerar genes e depois você testa. Isso aqui é meio brute force, né? Força bruta, né? E até um pouco, né? Mas isso é feito. Isso tem a ver com aquele negócio de computação, né? De inteligência artificial. Você vai gerando vários comandos e machine learning. Bom, depois a gente fala sobre isso aqui. Não vamos... Bom, então, a ciência do século XX mostra para você que você começa a se dedicar mais ao molecular, aquilo que você não vê. Que é aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco. E aí eu precisava de um modelo para trabalhar. Vi o trabalho do professor Victor Spammer, da década de 70, que ele trabalhava com anfíbios, especialmente dessa classe, e notou que na pele do anfíbio tinham várias moléculas pequenas, peptídicas, que eram idênticas em função e forma a hormônios humanos. E aí começou a me intrigar isso aí. Além do que, se vocês observarem, para o problema lá atrás do fungo, vassoura de bruxa, do fungo, do cacauê, do algodoeiro e do outro fungo da soja, esses animais, eles são cosmopolitas, eles estão no mundo todo, até no Alasca, né?
E eles têm dois ambientes, eles vivem tanto na água quanto na terra. E, consequentemente, tem dois tipos de patógenos, os aquáticos e os terrestres. E, no entanto, tem um poder de sobrevivência enorme. Com os trabalhos do Victor Spammer, a gente notou que tinha poderosos antimicrobianos na pele de alguns deles, sintetizados por DNA diretamente. DNA e RNA. Não era produto metabólico como nesse caso aqui. Então ficou claro que esse, para o Brasil, seria um modelo de estudo interessante, porque era um bicho que estava sempre atacado, ele não tem garras, ele não tem presa, não tem veneno, mas ele se defende, até a postura, os ovinhos deles sobrevivem. Então por que as plantas não sobreviveriam se não tivesse moléculas parecidas com essa aqui? Então, esse começou a ser meu trabalho. Agora, vocês imaginem, eu na Embrapa, no meio de todos os agrônomos e veterinários, dizendo que eu estou estudando sapo. O que você está fazendo? Quanto custa a arroba do sapo? Aí eu, como tenho língua grande, disse, se você me disser quanto é da Drosophila, ou da Arabidopsis thaliana, ou do camundongo, eu te digo. Aí ninguém falou mais nada. Porque essa é a ideia. De novo, você vê só a aparência, você não sabe o que está ocorrendo no eidos. Ou seja, qual é a defesa universal que se particularizou nesse cara, que eu posso olhar para aquela defesa universal e tentar aplicar nas plantas. Percebe? O excelente Platão. Mas como geralmente agrônomo não lê Platão, geralmente, e você vai concordar comigo. Muito bem. Porque na moda era a tal da transgenia. O que é a transgenia? É você pegar o morfê, ou seja, a aparência de um gene que está numa espécie e supostamente botar em outra. Não é isso? Muito bem. Nesse caso aqui foi um caso de sucesso onde o salmão atlântico tinha muito problema de crescimento, então colocou-se, por causa da temperatura e do próprio crescimento dele, um hormônio de crescimento do salmão-rei e um anticongelante da enguia. Então ele podia sobreviver a águas mais gélidas e crescer mais rápido. Bom, voltemos agora ao eidos, morfê e fenômena. Foi aí que me ocorreu isso aqui. Quando você olha para essas estruturas aqui, você vê que as estruturas em si são diferentes, mas elas têm funções análogas. Isso sob o plano macroscópico. Depois do Watson e Crick, a gente pode ver o molecular. Quando você olha essas estruturas de proteína, elas são diferentes, mas elas têm a mesma função. São proteases específicas que cortariam a mesma proteína. Isso aqui é a quimotripsina A e aqui tem uma protease de um vírus que corta exatamente, apesar de serem diferentes estruturalmente. E por que isso? Porque houve um ancestral comum, que a partir dele surgiram todas as espécies que a gente conhece hoje. Daí é aquela história da plasticidade. Então, se houve um ancestral comum, tem que haver uma impressão digital ao longo dessas diferenciações. Nem que seja na forma de eidos, de ideia geral. Certo? Bom, então, vamos testar a hipótese. Esse é o fungo, essas são as plantas, e aí aqui é o trabalho do José, né? José foi no genoma do algodoeiro e tentou encontrar em toda aquela planta baixa, lembra? Uma folha que codificasse alguma coisa, mesmo que não fosse codificada, mas que estivesse lá guardada como memória, que parecesse com aquelas moléculas do sapo que eram antifúngicas. Coisa de maluco, né? Mas não é, porque se houve um ancestral comum, tinha que ter alguma lembrança disso aqui.
Tinha que haver algum rastro. José encontrou e o resto é história. Olha só. Aqui é o fungicida Bambambam usado pelo Instituto Mato Grossense do Algodão. Essa é uma molécula sintética, é um fungicida que é usado para combater essa praga. Ok? Molécula orgânica. Nós encontramos algumas moléculas, depois eu vou explicar como é que a gente encontra essas moléculas, tá? No genoma do algodoeiro, que depois sintetizamos, foi a Maura que sintetizou, ela faz a síntese química do peptídeo, né? Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Isso aqui é apenas um gabarito para compreensão desses gráficos. Atenção. Esse valor de 1 a 5, ele está aqui, está um pouco ruim para ver. 6 a 0, tá vendo? O que quer dizer o valor 1 sem sintoma? Ou seja, são essas duas folhas aqui. Então, depois que a gente aplica essa droga, a gente vai lá em cima do algodoeiro e vê. Teve sintoma? Não teve sintoma? Então a gente não teve sintoma, marca 1. Tá claro isso? Teve um pouco de sintoma, 5% está aqui. Então esse gabarito aqui é para a gente observar se a planta foi afetada ou não pelo fungo quando você desafia a planta com fungo. Depois da proteção com o fungicida, o branco, ou seja, então esse aqui foi aplicado fungicida, esse foi água e esse aqui foram as moléculas que nós encontramos no genoma do algodoeiro, que foram sintetizadas e aplicadas nas mesmas condições dos outros dois. Está claro isso? Olha só. O triângulo azul é o fungicida. A elipse são os peptídeos encontrados. Olha aqui, ó. Cada ponto desse, não é do sapo. Parecido com o do sapo. No algodoeiro. Tá claro isso? Então, por que lá atrás, papo de hereditariedade do Mendel, mais o Darwin, né? E mais a ideia de ancestral comum, tinha que haver algum sentido de defesa para isso aqui. Tá claro isso? Então, esse trabalho do José, Guilherme, o pessoal todo, né? Especialmente do José. Bom, caso número 1. Ok? Olha, relação de concentração. Quanto menos aplica, mais doença tem. Quanto mais aplica. Caso número 2. Ferrugem da soja. Aqui a mesma coisa. Isso aqui é o controle com água. Controle com um peptídeo que sabíamos que não era antifúngico. Olha como causa doença na folha. E aqui os que estavam dentro do genoma da soja que pareciam com os do sapo. Certo? Mas da soja não expressava isso? Não. Estava guardado. Que nem estava guardado Esse aqui. no conjunto que vocês receberam. E por que estava guardado? Isso é muito importante. Porque a pressão evolutiva não exigiu que ela... Exatamente. Como a pressão evolutiva exigiu tirar do teu sinte o milho. Daí eu falar plasticidade. Tá? Bom, essa aqui é a primeira planta intragênica já feita no mundo. Está aqui o Wild Type. Isso aqui foi feito lá na Embrapa. E por que isso tudo surgiu? Porque quando a gente encontrou os peptídeos do sapo, era para ser usado como por transgenia. Mas aí chegou uma autoridade lá no Senargem, um desses que foi até presidente da Câmara. E aí o chefe de então me chamou para explicar um pouco o nosso trabalho, que ia fazer um transgênico com essas moléculas dos anfíbios, né? Aí
Aí ele resolveu fazer uma gracinha na frente do ministro, na frente de todo mundo, né? Ele perguntou se, no caso da vassoura de bruxa, né? Que é do cacaueiro, que eu vou mostrar para vocês agora. No caso do cacaueiro está aqui. Então nós encontramos um peptídeo no cacaueiro que parece com o do sapo. Aqui são os esporos, aqui o controle, olha como esporula. Depois, quando você pega isso aqui depois de tratado, não nasce mais nada. Quando a gente mostrou esses resultados, essa autoridade, que agora até sumiu, fez uma gracinha lá na Embrapa. Ele perguntou se quando ele comesse um chocolate tinha perigo de ele sair pulando por causa do sapo, né? Aí eu tenho um defeito muito grande, eu sou muito mal educado, né? Eu falei, deputado, não me consta que quando se come frango se sai voando. Quando o senhor come peixe, dá vontade de dar um mergulho na sua piscina? Aí o presidente da Embrapa, de então, ficou muito chateado, né? Disse, você está humilhando o deputado. Não, estou respondendo no mesmo comprimento de onda, no mesmo contexto, né? Mas ele ficou indignado comigo e disse, não, isso é muito ruim para a Embrapa, porque você está humilhando o deputado. Eu falei, não, você está detratando o deputado. Eu falei, não estou detratando o deputado. Eu estaria detratando se eu perguntasse o que aconteceria com ele se ele comesse carne de veado. Bom, o ministro começou a rir, né? Começou a rir, todo mundo bateu palma e nunca mais. Isso porque existe um desrespeito com a ciência brasileira. Então são pessoas que não sabem o que estão falando, né? Tentam ridicularizar o trabalho da gente. Ainda mais quando é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Em nome de todo o contribuinte que nos pagou para trabalhar nessas coisas, a gente tem o dever, né, de não querer fazer uma bela figura na frente desses caras, né, e de mostrar simplesmente os fatos. As pessoas usam depois o que elas quiserem. Conclusão, né? O que era genes exógenos, que era sempre aquela história de comida Frankenstein, coisa fantasma, essas coisas que as pessoas não entendem e que usam isso em termos de marketing contra. Agora, nós usamos esse conceito, safena genética, porque antes, na cardiologia, quando você não tinha esse tipo de operação, você tinha que fazer um transplante. Então, por analogia, um transgênico seria tirar um gene e colocar de uma espécie e colocar em outra, né? No nosso caso, não é um transgênico, é um intragênico, daí a palavra. Então, já estava dentro do próprio genoma, só que ele estava o quê? Latente, adormecido, escondido. E por que isso? Quando eu fui apresentar esse trabalho lá na Royal Society, lá em Londres, vieram com uma conversa, que depois, se for o caso, eu entro mais em detalhes, mas não é... Então, mas o que o senhor está fazendo? O senhor não está fazendo nada natural aqui. Falei, mas peraí, só um instantinho aqui, né? Quando você pega então uma veia que está aqui na sua perna e faz um bypass, por isso que eu chamo safena genética. Isso é natural. Qual o problema disso? Eu simplesmente estou usando um conhecimento que a biologia tem chamado de transposons, pedaços de genes que pulam dentro do genoma, e aprendi com eles. É só isso que eu estou fazendo. Isso já existe antes do homem existir. Transposon existe antes do homem existir. Só que eu aprendi com eles. Não posso fazer? Muito bem. Então, a história da safena genética, né, é que eu pego um gene modular e simplesmente coloco em tandem aquilo ali para aumentar a sua concentração, como foi feito para aumentar a concentração de carboidrato. Então por que eu não posso agora simplesmente fazer um rearranjo, como vocês fizeram aqui nesse exercício, que eu pedi para vocês fazerem, com o material já existente? Qual o problema disso?
Bom, aí vieram as patentes dessas coisas todas, que obviamente as empresas de fungicida não querem saber. Mas aí é outra coisa. O trabalho do pesquisador é aquele de ver as coisas e ordená-las. E oferecer sem querer nada de volta. Porque ele recebeu de graça da natureza. Esses pedaços já não existiam? Claro que existia. Eu ia trazer uma hemoglobina para vocês toda montada, mas na verdade foi melhor trazer isso aqui. Porque a própria hemoglobina, quando ela é quebrada, quando você tem um coágulo, quando você tem um ferimento, ela gera peptídeos analgésicos, antimicrobianos. Os pedaços que estão dentro dela têm vários tipos de atividade, assim como no caso a caseína. A caseína do leite é aquela que, quando digerida, ela gera peptídeos morfinoides. Quando a criança nasce e a mãe dá de mamar pela primeira vez o colostro, aquilo é lactoferrina digerida, um pouco de caseína digerida, com peptídeos que tiram a cólica, porque são morfinoides, e dão saciedade. A criança desmaia e não tem mais fome. Porque ela não tem um aparato digestivo. Você não vai dar uma buchada de bode para um recém-nascido, né? Ele não tem a maquinaria, né, para processar aquela informação nutricional. Por isso que a mãe já traz esse tipo de coisa, até ele conseguir ter uma microbiota suficiente para fazer isso. Mas faz em cima de quê? Das proteínas, ou seja, desses pedaços que vocês montaram. E disso que a gente viu que os transposons fazem. Agora eu vou mostrar o trabalho do Daniel aqui como exemplo clássico disso que eu acabei de dizer. Professor, Carlos. Fala que sou da sua equipe, né? E a maior é uma pesquisadora com doutorado, foi orientado por você? Foi. E também aqui da universidade, né? O Daniel também foi minha... Está falando José, Antônio, Maura, o Daniel, né? São todos pesquisadores que estão sob a orientação do Carlos Boll. Desorientação, na verdade, né? Então, olha só, o Daniel me trouxe esse problema, né? Ele disse assim, olha, tem uma... Então, ele trabalhou com o CBEM um tempo. E aí, olha, tem um negócio aqui, o Butantan está dizendo que tem uma coral que tem um peptídeo analgésico. Então atrás disso aí, né? Eu disse, é? Mas estão procurando, não acham, eles querem que você dê uma olhada e tal. Falei, não entendo dessas coisas, né? Mas por essas coisas que a gente não sabe explicar, que caem no colo da gente, ele me trouxe a sequência de uma fosfolipase A2 desse elapídio aqui que está em roxo. Vocês entendem isso aqui, né? Isso é superposição de estrutura tridimensional de proteína, né? Então, aqui o roxo é a fosfolipase do veneno desse elapídio. Isso aqui é fosfolipase de porco. Isso aqui é de uma naja. Outro elapídio mais do velho mundo. Isso aqui é de boi. Observem que a superposição é quase que perfeita por esse tipo de modelo. Mas tem um detalhe interessante, que esse loop aqui, que agora está em detalhe aqui, ó. O resíduo 31. O loop ainda não tinha falado em falar hoje. O loop é a região mais flexível, tá? Que não tem uma estruturação mais definida, como alfazélices, beta e estrutura beta paralela. Onde que é o loop aí? Aqui, ó. Essa serpentinazinha aqui, ó. Isso aqui é muito flexível, tá? E nessa apresentação, você vê que eles não estão tão certinhos aqui como essas serpentinas, né? Então, isso aqui eu cortei aqui só para questão didática, tá? Então, nessa posição 31, note, vocês conseguem identificar que aminoácido é esse aqui? Não, tirosina, porque tem aqui é o triptofano, né? Leucina e oserina, tá? Tirosina que tem um H. Isso, exatamente. Olha só que interessante isso aqui. Quando eu olhei para isso aqui, eu digo, já vi esse troço em algum lugar.
Juro pra você. Aí eu digo, aí falei pro André, que também é do nosso grupo. André, faz o seguinte, faz uma superposição de sequências só desse pedaço com o gene da encefalina humana. É um peptídeo muito pequenininho, 5 resíduos, que é responsável por você não sentir dor quando tem uma injúria forte. Ele adormece. Isso é humano. Olha só. Aqui está a metencefalina. Tá vendo aqui, ó? Tirosina, glicina, fenilmetionina. Olha o peptídeo que estava encriptado dentro da fosfolipase daquela cobra, daquela serpente que não causa, que quando picava não dava dor. Olha aqui, ó. E o da esquerda é o que a gente produz. É que a gente produz. E o da direita também, um pouco mais alongado. Olha os outros, aquele que tem o triptofano, das outras fosfolipases. Quando a gente testa com relação à morfina, olha só. Essa escala aqui é de quanto tempo o ratinho aguenta na chapa quente. Ou seja, ele não sente dor. É praticamente igual a da morfina. Ou seja, estava guardado ali dentro. Que nem estavam guardados os peptídeos antimicrobianos, lembra? Então, quando eu falei para vocês que seria uma aula de oftalmologia, é para vocês aprenderem a olhar as coisas de forma diferente. Né? Ou seja, olhar essa cadeira, não mais somente como cadeira, mas como um outro objeto. Né? A mesma coisa a gente encontrou no café. O café verde tem uma proteína enorme. Olha o tamanho da proteína. E lá dentro do endosperma do café verde, quando a gente tirou as proteínas e fez uma digestão mimetizando o trato digestivo de um monogástrico, ou seja, tripsina, quimotripsina, pepsina, elastase, uma pancada de coisa, gera um peptídeo, que é esse cara aqui, ó, que, tá aqui ele, tem a mesma ou mais atividade do que a morfina. E a morfina está aqui. E aí eu peço agora para vocês, o que um peptídeo como esse tem a ver com isso aqui? A atividade dele? Desculpa, eu perguntei errado. Estruturalmente, eu já disse que a atividade é semelhante, mas estruturalmente, o que eles se parecem? Ou seja, eu ainda não ensinei vocês a ver isso aqui. Por isso que eu falei, aula de oftalmologia. E agora? Opa, peraí. Está muito sensível esse meu... E agora? Essas duas glicinas aqui, essa aqui e essa aqui, elas dão flexibilidade para que essa região, essa face da tirosina, seja exatamente nas mesmas dimensões em Angströms dessa face da morfina que é que liga no receptor morfinoide, receptor Mi. E por isso vocês acham que ela pode ter uma atividade melhor que a da morfina? Ela tem porque ela tem uma vida média maior do que da morfina. Em cima disso, agora para explicar o processo de como a gente encontra nos genomas essas coisas, tá? Aqui são os dados, são patentes também. Aí vieram com essa palhaçada de dizer, não, o pessoal está sofrendo muito, tem que liberar a maconha, porque uma quantidade relativamente pequena, sofrível realmente, precisa do canabidiol, etc. Mas na verdade a intenção é outra, a gente sabe. Já chegaram lá na Embrapa para ver como é que vão plantar esse troço todo. Disse, bom, se eu fiz isso com a morfina, por que eu não faço com THC, com tetraído cannabinol?
foi o que nós fizemos. Aqui o receptor CB1 de canabinoide. Nós montamos um peptídeo, que eu não vou poder mostrar para vocês aqui. E quando essa sequência foi montada, a gente encontrou que ela está dentro do genoma da oliveira, do tabaco, do homem e do café. Só dos que a gente procurou. A proteína... O peptídeo que mimetiza o THC. E aí surge o take home message, né? A mensagem final. Se a vida precisasse de indústria farmacêutica ou de agroquímicos, deveria ter nascido junto, não era? Tá tudo dentro. Óbvio que eles não gostam desse meu discurso, né? Que tira o emprego de muita gente e poder de muita gente. Mas eu não estou interessado nisso. Nós estamos fazendo essas coisas, né? Porque essa é a ciência que é pedido para a gente. Não é a ciência do espetáculo, não é a ciência de ficar aparecendo, de ganhando prêmios, essas coisas todas. É a ciência de construir o conhecimento. Esse é o maior prêmio que pode existir. Por quê? Porque a natureza faz isso. O que isso tem a ver com isso aqui? Ecolocalização. O morcego tem a ver com uma baleia pelo modo como ele localiza a sua presa e se localiza no mundo. E o que está por detrás dessa ecolocalização? Uma proteína. Tá aqui, ó. Eu vou entrar em detalhes aqui agora. Homem tem uma fenilalanina. O mouse tem uma fenilalanina. Olha a diferença. É uma ligação, um OH. É a mudança de uma fenilalanina por uma tirosina, que forma uma ponte de hidrogênio. Só os animais com ecolocalização têm essa mudança sutil. Esses morcegos que não têm visão, eles não têm a mutação, eles não precisam de ecolocalização, porque eles são frugívoros, né? Como é que chama? Comem frugívoros. Olha só, os únicos que têm ecolocalização são os que têm uma tirosina nessa posição. Essa é a principal proteína chamada, está dentro desse gene, GJB2, que quando tem uma mutação aqui, nessa adenina, ou nessa terminação dessa guanina, tem surdez. Não é maravilhoso um negócio desse? É apenas uma mutação, é apenas uma hidroxila no anel aromático. Aqui tem, caramba. Aqui tem outros, então, por exemplo, aqui são outras mutações que têm a ver com altitude, tem uma série de outras coisas aqui. Eu não vou entrar em detalhes, senão já está tomando muito tempo. Deixa eu passar aqui. Ou seja, existem uma coisa chamada, vocês já devem ter ouvido falar, convergência evolutiva, né? Porque você não teve um ancestral imediatamente comum, mas você tem a mesma função. É o que eu digo, o que uma galinha tem a ver com um tigre? Eu fiz essa pergunta para ela. O que uma galinha tem a ver com um tigre? Sangue quente. Ave com mamífero. Aí o réptil não tem, peixe não tem. Então são convergências evolutivas, né? E a mesma coisa você vê no caso dessas proteínas. Essas proteases aqui, tem exatamente os mesmos aminoácidos que outras proteases que não tem.
Não tem nada a ver uma com a outra, em termos de atividade. Bom, agora, explicar para vocês como tudo começou no nosso laboratório. Isso começa lá atrás. O que o trigo, isso aqui é sorgo, tá? O sorgo vermelho e o sorgo branco. O que o trigo e o sorgo tem a ver com isso aqui? Eu estou induzindo vocês já a pensar nisso, né? Mas que proteína que é essa? Olha só, nos idos de fevereiro de 1991, eu estava defendendo minha tese. Eu estava defendendo a minha tese de doutorado lá na Inglaterra, e no final de 98 eu descobri algumas proteínas que eram inseticida dentro do sorgo. Depois eu fui para a Itália para fazer a determinação das pontes de sulfeto, porque não existia, né? E depois disso, eu fiz a estrutura de RMN. E mostra que tanto essa do sorgo quanto essa do trigo são iguais ou superimpostas, com as de escorpião. Esse trabalho demorou 5 anos para ser aceito, porque ninguém acreditava. Batia na gente, não, esse teu cálculo só pode estar errado. Brasileiro, na cabeça dos caras abaixo do Equador, o cérebro não funciona. Demorou 5 anos. Aqui em cima estão as proteínas de sorgo. Aqui estão as como é que chama? De trigo. E aqui embaixo estão as do escorpião. Eles não são parecidos. Lembra do morcego, da asa do morcego, da asa do pterodáctilo? Né? Ou seja, a estrutura de aminoácidos não é igual, mas o folding e posições de algumas coisas funcionam igualmente. Ou seja, não tem uma similaridade estrutural, mas tem funcional. Por isso que os caras não aceitavam. Como é que uma coisa tão diferente pode ter o mesmo tipo de função? Porque essas toxinas são para o escorpião matar e comer o inseto. E a proteína era inseticida. Vai explicar para esses caras. Não se explica, se faz. Muito bem. Depois disso veio a história dos peptídeos antimicrobianos. O problema dos peptídeos antimicrobianos ainda é pior. Porque nenhuma das estruturas converge. Isso aqui são peptídeos antimicrobianos, estrutura tridimensional de peptídeos antimicrobianos, encontrados em várias espécies. Mas tanto de sequência, similaridade de sequência, quanto de estrutural, não tem nenhuma. Porém, tem funcional. Basicamente, é você comparar um avestruz com motor de combustão interna. Vocês conseguem ver alguma semelhança entre um avestruz e um motor de combustão interna? Por isso que eu falei, isso é uma aula de oftalmologia, né? Olha só, considerem isso aqui. Eles queimam isso aqui, ó, não fica mais evidente agora? É a força motriz. Tem uma função que você pode usar como força motriz. Ora, fica claro agora, né? Se ele tem uma função de destruir a membrana de patógenos, então eu vou tentar entender o que tem naquilo ali, que não dá para usar a metodologia convencional de alinhamento de sequência, nem de alinhamento de estrutura tridimensional. Deve ter alguma outra coisa que dá a mesma coisa, né? Foi aí que nós resolvemos
E aí entra a minha matemática, viu, dona Celina? Nós pegamos todas aquelas sequências e transformamos em esferas físico-químicas. Ou seja, numa sequência de aminoácidos, nós calculamos 3 descritores. Massa molecular, que é a soma de todos os átomos dos aminoácidos. PI, aprenderam com a professora Celina, né? O que é PI? Fala, gente! Ponto isoelétrico. O que é o ponto isoelétrico? É a carga líquida, não é? Que é determinada por quê? Cadeias laterais, não é? Dos resíduos de aminoácidos. E o momento hidrofóbico. O que é o momento hidrofóbico? Você sabe o que é? É o seguinte. Imagina que nós temos aqui uma solução com água aqui, e aqui em cima tem óleo. Aí eu pego a minha molécula, aí eu vejo se ela está mais para a água ou mais para o óleo e traço um vetor. Solubilidade dela, tá certo? Nessas duas fases. Por quê? Porque a membrana plasmática ela tem uma fase lipídica e tem uma fase o quê? Polar. Exatamente. Então aí, queridos, foi que nós pegamos todas aquelas sequências e calculamos isso aqui. Todos aqueles peptídeos que antes não alinhavam em sequência primária e não alinhavam em sequência tridimensional, o que aconteceu? Eles clusterizaram nessa região aqui, ó. E é um espaço 3D, estão vendo, né? Ora, um espaço 3D você faz facilmente uma integral tripla para determinar o volume nos limites, né, de integração desses caras aqui. Tá claro isso aqui? Então agora aquilo que era um peptídeo, ele está sendo representado por uma esfera físico-química. Tá legal? Aí um amigo meu, lá da Embrapa, o Aragão, disse assim, toda vez que a soja ela é atacada pelo patógeno, ela tem uma reação chamada gera uma proteína tipo febre, entre aspas, chamada Pathogenesis Related Protein. É um sinal, uma tentativa de defesa que a planta tem, ou pelo menos uma sinalização que alguma coisa está dando errado. E essas proteínas são grandes, são 60 kilodaltons. Isso aqui, os peptídeos só são 3. Aí eu digo, bom, agora botou o sapo na água. Porque olha aqui, essa é a proteína enorme, Pathogenesis Related Protein. Ela clusteriza, as sequências das pathogenesis protein da soja clusteriza lá em cima, 60 mil, tá vendo? Os peptídeos estão aqui embaixo. Aplicamos aquela função. Deixa eu voltar aqui. Ó, função putative antimicrobial peptide é dada por essa equação. A gente pegou e clivou essa proteína toda em pedaços para ver que tipo de peptídeo caía lá dentro. Ó, os vermelhinhos que estavam lá dentro da soja. Tá claro? Sim, qual foi a metodologia que vocês fizeram para quebrar? Tipo, foram quebrando de pequenos tamanhos, vou já mostrar. Tá? Fizemos um programa para isso. Botamos a sequência lá e geramos. Tá? Bom, fomos ver que peptídeos, que sequência de peptídeos. Essa aqui pedimos para a Maura sintetizar. E o resto é história. Isso aqui é o trabalho do Guilherme, né, que agora é professor da Química. E a gente fez vesículas lipossômicas mimetizando a bicamada lipídica dos patógenos com fluoresceína dentro. Toda vez que o peptídeo vinha aqui e rompia, liberava fluoresceína e a gente via a atividade antes de testar no próprio patógeno. Tá? Então, também formar alfa-hélice, não vou entrar muito em detalhes aqui agora, mas porque senão não termina isso aqui hoje. Fizemos microcalorimetria, uma outra coisa que o professor Ventura introduziu pioneiramente, que é a energia. Lembra que eu falava da energia aqui? Qual é a energia que é suficiente para quebrar só a célula do patógeno, não a do hospedeiro? Né? Então, com todos esses dados, aqueles 3 descritores, PI, momento hidrofóbico e massa molecular, subiram para vários outros. Então, a abordagem em sílico, você colocar o genoma da planta, que vai ser atacada pelo patógeno. Olha os descritores agora. A janela de peptídeo, do tamanho do peptídeo que a gente quer. A agregação que ele tem um ao outro, porque a gente não quer que ele agregue, quer que ele, né? Ó, a carga líquida, ou o PI.
né? A hidrofobicidade, o momento hidrofóbico, são vários outros. Então você prediz, lembra do eidos? Né? Prediz, você tem a estrutura predita de todos eles, quebrados naquele tamanho, com aquelas características, né? A gente sintetiza o escolhido e aí começa a descobrir. Só terminando já. Então, na Xanthomona cítrica, por causa do cancro cítrico, nós encontramos duas moléculas no genoma e com já a estrutura tridimensional da laranjeira, que tem, assim, azul, são os peptídeos que são antimicrobianos, que dentro dessa molécula não fazem nada. Que nem um canivete suíço, que você vê aquilo está um bloco, mas quando você tira, tem uma tesoura, serve para fazer isso aqui. Então, de novo, a ideia dos transposões, e você retirando, colocando em evidência. Ou seja, usando a cadeira de uma outra maneira, como vocês fizeram aqui. Diga. Todo esse esforço foi para você, ao invés de trabalhar com transgenia, você trabalhar com introgenia. A ideia é mais ou menos essa. Sim. Não é que é todo... É porque, na verdade, as dificuldades que acontecem na vida da gente servem para a gente como desafio, para a gente superá-las, né? Então eu adoro esse tipo de coisa. Quando dizem para mim, Carlos, isso não vai dar certo, aí eu adoro. Né? Só dizer, não vai funcionar, né? Aí me dá alegria, porque é aí que eu vou fazer funcionar mesmo, né? Então, só passando aqui. Tamanha é a especificidade desses peptídeos encriptados que a gente vê para salmonela, bacilos e uma série de coisas. Então, o resumo da estratégia é ir naquele mapa, procurar algumas coisas que têm atividades físico-químicas descritas, né? E encontrar dentro do genoma do hospedeiro aquilo que você quer. Esse foi o primeiro trabalho do Guilherme, foi ainda em 2012. Aí depois teve o do Marcelo Ramada, 2017, que saiu aqui na Nature Scientific Reports. O outro do Guilherme também, né? E esse agora que a gente está mostrando que você pode usar até proteínas da própria pele humana como anti-inflamatório. Só que a indústria farmacêutica não gosta desse tipo de coisa. Mas a minha resposta sempre é: se a vida precisasse de indústria farmacêutica, necessariamente, né, teria que ter nascido junto com a vida, né? Então, se a gente consegue juntar essas duas expertises, né, com maior eficiência, menos gasto, né? Mas isso não é para agora, isso aqui daqui, né, há muito tempo. Quem inventou o primeiro carro não inventou uma Ferrari, demora, né? Bom, agora eu vou retornar àquela história do Eidos Morphée, que é exatamente isso que eu falei para vocês. Então, aquilo que é aparência, não se prendam às aparências. Então, quando você olhar um genoma, ou olhar uma proteína, não se prenda só àquilo que já foi determinado. Já é um trabalho olhar aquilo ali. Mas uma vez que você dominou aquilo, nós que recebemos, né, do contribuinte o privilégio de estar aqui estudando, nós não temos o direito de ficar somente repetindo essas coisas. Né? Bom, deixa eu só dar um salto aqui, porque isso aqui eu já mostrei para vocês. Só dar um salto rápido aqui. Já para terminar, já estou terminando. Não se preocupe, professor. Já estou terminando. Professor, Pois não. caute no gene dessas espécies infectadas por patógeno não era uma solução, uma opção. Perdão, me desculpe. Caute no gene que se torna suscetível à infecção. São alternativas viáveis, todas elas. Eu em particular, não descarto nenhuma dessas possibilidades. O problema é que um nocaute nesse gene não quer dizer que... Porque no organismo, o organismo vivo ele é redundante, ele tem várias outras vias. Então vai ser só um problema local. Depois ele pode mutar e você não sabe, você vai nocautear tudo, aí depois não tem mais nada, né? Bom, então nós paramos aqui naquele ponto e aquele foi o dado que eu mostrei para vocês da encefalina MET com a morfina, aquilo que eu mostrei para vocês.
os trabalhos dos canabinoides e agora o trabalho da Mariana Nóbrega, que esse conceito peptide tailoring, se eu tenho no meu genoma vários fragmentos que eu retirei das proteínas e demonstrei atividade, por que agora eu não posso fazer como um alfaiate que tem o molde de uma camisa? Ele pode fazer seja de seda, seja de couro, seja de algodão, mas é um molde. Por que eu não posso pegar agora peptídeos de várias atividades? Por exemplo, um anti-inflamatório, um abaixador de pressão arterial e um analgésico. E montar agora uma proteína viável e construir um gene e colocar lá dentro. Com pontos enzimáticos de clivagem para ser liberado no local alvo. Sacou? Então eu sei que, por exemplo, nesse ponto aqui, pode ter uma subtilisina que vai cortar exatamente aqui e liberar aquele peptídeo na hora que eu quero. Eu sou muito mais econômico e muito mais específico. Então a Mariana já construiu e tem uma estrutura tridimensional dessa proteína com vários peptídeos e essa proteína já existe, simplesmente juntando, fazendo um assembly, como eu estou falando, um tailoring, uma alfaiataria com esses peptídeos, gerando uma nova molécula. Como um arquiteto ou como um engenheiro faria, juntando algumas outras coisas para fazer uma nova estrutura. Como vocês fizeram, como eu pedi para vocês fazerem com o Lego. Agora, qual é o problema disso? Eu tenho que saber a energética, eu tenho que saber a estequiometria disso aqui. Porque isso tem que durar. Não é? Como você controla para encontrar só onde você quer que fique? Porque você já sabe onde tem a enzima que vai estar lá. Se você quer alguma coisa no fígado, e numa região do fígado, você sabe que tipo de enzima vai estar lá. Que nem numa via metabólica. Você aproveita aquilo que está lá. Tá? Você pede para o gene ser expresso ali. E só concluindo. Então, aqui é o pessoal do laboratório que a gente não faz nada sozinho, né? Então, tudo que apresentei para vocês é mérito desse pessoal todo, né? Alguns dos colaboradores, né? E o pessoal que financia a gente. Então é isso. Muito obrigado. Mas toda essa coisa da engenharia, você vai conseguir com que aquele intracidônio exon, você vai colocar ele dentro do local que está sendo inibido? Exatamente. Isso aí é para os biólogos moleculares. Veja bem, eu sou incompetente na parte de biologia molecular. Eu só estou dando ferramentas para que isso aconteça. Por exemplo, o código binário foi inventado lá atrás, pelos chineses. Depois disso que foi Pascal, etc. Não. A história da tecnologia, né, não é a mesma história da ciência, né? Com um pouquinho de ciência você faz um montão de tecnologia. Com um montão de tecnologia você não faz ciência, né? Você pode ajudar a fazer alguma coisa, né? Então tudo tem o seu tempo. Há de haver modos para se mexer no genoma, observando a própria natureza. Como que ocorre um transposon? Como que eu faço que um determinado gene seja privilegiadamente expresso? E será que eu quero isso? Será que vai ser feito isso aqui agora? Não, então, é a mesma coisa. Quando Ícaro pensou no voo, né? É o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Qual é o universal do voo? Ou seja, qual é o eidos do voo? Porque existem várias formas, várias aparências de voo. O da borboleta, o do pássaro, o do avião. Não é? Mas qual é a função voo primordial? Qual é?
seja, romper a força da gravidade. Isso aqui pode voar. É o empuxo, a capacidade que eu tenho. Nós não estamos falando de eficiência. Nós estamos falando de voo. Antes do motor de combustão interna, não tinha voo de avião. Porque o que tinha? Máquina a vapor. Não dava. Não é verdade? Então, qual é a função voo? Assim como eu quero saber qual é a função microbicidade, qual é a função anticâncer. Então, eu tenho que pensar assim para responder a sua pergunta. Não esqueci não. Eu tenho que olhar para aquilo ali. Depois a tecnologia, depois o resto do conhecimento que vai correr atrás. Então vocês estão mostrando essas máquinas de dar para daqui para frente surgir a tecnologia para conseguir expressar. Exatamente. Então ainda não tem a soja intragênica. Tem, a soja intragênica tem. A primeira soja intragênica já está lá na Embrapa. O resto é fazer isso para usar essa tecnologia para o resto. O problema é que existem donos de territórios. A soja só pode nascer onde? No solo. Não tem um produtor ainda que tenha a coragem de dizer, olha, nós vamos usar essa nova tecnologia. É a vida dele. Falar com o agrônomo aí que vai dizer, o cara que planta ele não pode arriscar, ele tem que ser conservador. Né? Então, a grande coisa que eu diria, o grande aprendizado no nosso laboratório não foi nada disso que eu mostrei para vocês. Mas o grande aprendizado é um aprendizado diário e ele não é definitivo, porque ele tem que ser polido todos os dias. Que eu diria, se você for nos dar o prazer de uma visita lá qualquer dia desses, se você for conversar com cada um dos poucos membros do nosso grupo, eles vão te dizer que a principal coisa em ciência dessa que a gente está fazendo se resume a um vetor, a dois vetores que geram uma resultante. Um é coragem. Coragem para não ficar publicando sempre um bando de coisa para dizer que você... Né? E a outra é a honestidade consigo mesmo. E essa é muito difícil, né? Porque às vezes, como nós somos animais sociais, como já dizia o Aristóteles na política, você quer ser reconhecido pelos seus pares, isso é a coisa mais natural do mundo. Mas isso tem um limite, né? Porque aquela história, as pessoas só reconhecem estereótipos, não sabem quem você é dentro. Quando você começa a trabalhar nesse tipo de coisa, de fronteira, né? Não vou mexer com isso não. O cara está viajando, coisa desse tipo. Isso são anos, veja, eu comecei em 91. 91. Eu escolhi, o meu laboratório, se vocês forem lá, eu posso publicar 100 artigos por ano. Por causa dos equipamentos que eu tenho lá, né? Mas eu não faço isso, eu não quero fazer isso. Né? Essa não é a ciência que eu acho que eu devo fazer. A grande recompensa está exatamente nisso, né? E você está na solidão do próprio conhecimento, não está repetindo o que ninguém está fazendo. Né? Para aceitar esses artigos aqui foi um parto. Esses artigos, aqueles artigos que eu mostrei para vocês aqui, eu usei toda essa estou passando demais. Aqueles artigos que eu mostrei para vocês lá na Nature, esse negócio, os caras queriam que eu mudasse uma série de coisas. Eu não vou mudar. Tem muita filosofia. Eu digo, mas essa é a base. Vocês esqueceram disso aí. Né? E por trás da filosofia tem um conhecimento ainda muito maior do que a filosofia. A própria teologia. Porque a teologia é a primeira e grande ciência estruturada de todas as outras ciências. A matemática veio da filosofia. Tudo veio da filosofia. Então, é necessário que haja, né, uma compreensão do que de fato é fazer ciência. Né? E
não ficar simplesmente repetindo as coisas. Então, é isso que então, esse binômio, como eu dizia para vocês, a coragem e a honestidade interna, né, gera uma força interior invisível que você vai para qualquer lugar. Quando eu apresentei esse trabalho lá na Royal Society, eles vieram com todo tipo de conversa dizendo que isso não era natural. Aí eu perguntei para eles qual era a definição de natural para eles. Vocês têm alguma definição de natural para mim? O que é natural para vocês? Está perguntando para vocês. Vocês já se perguntaram? Vocês falam, isso é natural, isso não é natural, né? Já se perguntaram sobre isso? Depende do contexto. Então me escolhe um contexto e me dá uma definição. Vai. Sei lá, produto na pele. Se eu passar rígido na minha pele, eu acho que é um produto natural. Se eu passar um creme Nivea, eu acho que não é tão natural. Porque tem produtos que foram feitos com base sintética, né? Aí sintético não é natural? É sobrenatural? Não, eu acho que não vem do natural que falo, que vem direto da natureza sem nenhuma interferência. Tipo, você pega ele no chão. Como é seu nome? Gostei muito, Juliana, do que você está falando. Você levantou a bola para mim. Olha o que diz o velho Aristóteles aqui, ó. Natureza é um princípio inato de movimento e repouso dos seres. Então, uma semente, ela tem um movimento inato para gerar uma árvore, né? Ela pode estar em repouso, mas ela tem um movimento. Essa é a física de Aristóteles. Tomás de Aquino fala o seguinte: Deus governa o mundo com a sua razão, e uma vez que ele é a causa da existência, é o movedor extrínseco. Encerrou. Fala lá para a câmera. Encerrou. Encerrou. Não, eu já tinha encerrado. Ah, tá. Eu estou agora respondendo perguntas. Tá certo, pode continuar. Então isso aqui está na Suma Teológica. É hora das perguntas, tá bem? Tchau. Olha só, Juliana. Natureza é o que é natural para cada coisa, cada substância. Tá? Olha só. Que bola que ela levantou, hein, Carlos? Então é natural para a água sair do seu estado de repouso, ou congelar, ou virar vapor, né? Note que ela está em movimento, né? Desculpa estar em inglês, porque isso aqui foi o que eu usei lá para os caras, entendeu? Mesma coisa. Então você está você tem uma potência que vai ser atualizada. Tá? O que é o néctar? É uma mistura de água, sais minerais e exoses, né? E açúcares. Né? Então, aqui, mais claramente, né? A abelha pega isso aqui e transforma nisso, né? Esse é o agente externo. O agente interno tá aqui, ó. Água, sais minerais e exoses, né? Que nem o gelo, né? Lembra? Então, em potência, isso aqui pode se tornar mel como ato. Mas precisa de um agente externo, né? Como dizia Tomás de Aquino, Deus é o agente externo das coisas. Certo? Agora, você chama isso aqui de natural? Mel? Juliana? E aqui? É natural isso aqui? É. Hã? Ué, mas qual que é a diferença desse agente externo para esse aqui? Esse aqui é sobrenatural? Lembra da definição? Pô, um pouco? Ah, gostei muito. Vamos voltar à definição lá, rapidão. Natureza é o que é natural de cada substância, ou de cada coisa. O que é natural do homem
Não necessariamente é natural da abelha, mas é natural do homem. Percebe o que eu estou querendo dizer para você? É natural do homem mexer nas coisas, gerar artefatos. Agora, o que a abelha fez aqui não foi um artefato natural da abelha? Qual que é a diferença? A diferença está na opinião de cada um. Ah, bom, mas aí a opinião de cada um é que nem time de futebol. Veja, nós estamos usando a razão, nós não temos o direito. Nós estamos sendo pagos pelo contribuinte para sairmos do senso comum. Isso é natural do homem. Olha que bonito. Infelizmente ele já se foi. Todo o processo, olha o que ele faz. Olha como ele junta as palavras e gera um outro sentido. Vai ser até doce, né, quando se lê um verso desse, né? Isso é natural do homem, não é da abelha, não é de nada. Não tem outro que faça isso. Isso é natural. Não é sobrenatural. Sobrenatural tem outras coisas. Bom, olha só agora. O primeiro cara que botou o pé nisso aqui, ou que viu isso aqui, achou uma porcaria, né? Vocês já pegaram petróleo? É o troço mais fedorento, horrível. E cuidadosamente está como o mapa do mundo, porque é a fonte de energia primordial do mundo até hoje. O que foi feito aqui? O que a abelha fez? A abelha pegou o néctar e transformou em mel. O homem pegou numa torre de destilação e separou cada um deles. Aqui, ó. Isso aqui tinha potência para gerar querosene, mas ninguém sabia fazer isso. Olha o homem aqui gerando querosene, gasolina, asfalto, seja o que for. Isso é natural do homem fazer isso. Você não vai esperar que o macaco vá fazer. Ararinha azul. Olha só. Houve a formação de quê? Moléculas de um genoma. Virou biomassa. Essa coisa sob pressão gerou aquele óleo todo. E aqui, você numa coluna, como numa coluna cromatográfica, como num gel de eletroforese, você separa os nucleotídeos para sequenciar, você fez a mesma coisa. Só que isso aqui é morto, minha gente. Isso já é a pedra de um genoma antigo. Agora imagine com essa nossa técnica de intragenia, se a gente pega o genoma vivo e começa a fazer isso. Vocês viram que se eu pegar o etano, e se eu fizer monômeros de etano, botar polímero, vira polimerização. Ele gera o quê? Um polímero de etano. Se for etileno, polietileno. E aí você gera toda uma química orgânica. Agora imagina você usar a analogia da química orgânica, o controle de todos esses genes e começar a gerar moléculas novas, como a gente fez com aquele tailoring. Essa era a ideia. Isso é natural do homem fazer. Ó. O homem como um motor externo de todas as atividades. Porque tudo tem uma ordem. Tudo parece que obedece a essa ordem. A partir, né, da singularidade. Então, o Big Bang, como exemplo, ele parte de um ponto e gera o quê? Multiplicidade. Por quê? Porque essas moléculas têm a sua própria plasticidade. Elas podem se combinar de várias formas, como a gente fez aqui agora. A vida, o genoma, seguiu o quê? Isso aqui. Porque é a ordem primeira de tudo. Tem que existir um início.
Quem diz que o início é caos é porque tem dificuldades, né? Ou seja, clinicamente pode ser chamado de um cretino, uma pessoa que tem dificuldade de entender. A origem da vida foi assim, as células-tronco são assim. Nós fomos isso, uma singularidade. Depois torna essa desgraça que sou eu agora, né? Olha só, a burocracia é a mesma coisa, gera uma leizinha, um memorando. Existe uma ordem para essas coisas. E a tendência é chegar a isso aqui. Não sei quando a tecnologia vai chegar lá, mas existe uma ordem para esse tipo de coisa, a gente sabe. Só estudar a história da ciência que é assim. Então, esse fractal aqui mostra o ancestral comum e todos os outros genomas. A partir de quê? Da singularidade. Essa é a ordem. A partir de uma única coisa sai uma série de outras coisas. Bom, era mais ou menos isso. Mais alguma pergunta? Tomei toda a água. Professor Carlos. Só Carlos. Nós agradecemos muito a você. Foi acima da minha expectativa. Foi muito bom e que me fez muito contente que você utilizou muita coisa que nós tratamos aqui na aula. Um dos alunos me escreveu uma coisinha, me perguntou. Não tem problema, não tem problema. Me perguntou por que só fica falando átomo, elétron, próton, nêutron, né? E essas coisas. Não dá para falar só as funções das proteínas. Então, a insulina, o hormônio, essas coisas assim, vocês viram que não é isso. Que lá na causa, no princípio de tudo. Vocês concordam comigo? Vocês viram que maravilha o trabalho dele? E um dos alunos, da equipe toda, não é meu não, tá? Nossa cabeça, você fala de você mesmo, falou. Tem que vir de algum lugar, né? E o Guilherme, eu esqueci o que foi com o Guilherme. O que foi, Guilherme? Você falou, gente, eu estou com um mesmo, viu? A idade, né? Posso tirar isso aqui? O que é? Mas eu achei a forma que você faz ciência muito incrível. Já lembrei. Ele me perguntou, de tanto eu falo no Lar no Simpósio, ele me perguntou, a senhora já foi aluna do Lar? Eu falei assim, Guilherme, eu não sou tão velha assim, né? Se bem que o Fernando foi me provar ontem que eu poderia ter sido, que eu sou velha assim. Mas, vocês já pensaram um dia você dizer assim, puxa, o professor Carlos Boff Júnior, ele já deu uma palestra para nós maravilhosa, né? Eu acho que isso um dia vai acontecer, porque realmente é um dos meus alunos dos quais eu mais me orgulho. E ele tem uma coisa extraordinária, além de tudo isso, ele tem um coração bom, amoroso. Ele é íntegro, ele é honesto até demais. Sabe? O que esse homem já fez de integridade, de bondade, de perdão e tudo, vocês não têm ideia. Sabe? Uma das coisas que eu aprendi, só os grandes são generosos. Então, muito obrigado pela oportunidade. O laboratório lá na Embrapa, Recursos Genéticos, lá do Senagem, está à disposição. Apareçam lá para tomar um café com a gente. Para conhecer o Mauro, o Daniel, o Antônio, o José. Tem pinga também. Café.